c'est l'exemple. C'est l'exemple à suivre. Pour l'instant, c'est une machine et on est tous très contents de l'avoir parmi nous. C'est un grand joueur. Il n'y a rien à dire, ça se voit qu'il a joué au niveau et c'est vraiment le patron de ce milieu de terrain. Il est là, il fait tout. Il fait les passes, il marque. C'est quelqu'un qui pèse dans le vestiaire marseillais et sa parole est écoutée. C'est vraiment un joueur qui marquera le club de son empreinte. Bon dia. Bonjour Anthony. Bonjour. Bien. Va venir bien. Non? Hola, ça va? Bien. Good night? Yes. C'est bom? Eu sabia muito bem para onde eu estava vindo, eu sabia muito bem a responsabilidade que eu tinha, eu sabia o que eu queria fazer, o que eu queria retribuir e quero retribuir para o clube, então isso foi o principal de tudo e tudo que eu tenho fazendo é o que eu vim fazer, o que normalmente eu tenho que fazer em qualquer lugar que eu passo e tento me dedicar todos os dias mais para melhorar, para evoluir, para continuar ajudando a todos e esse é o meu objetivo, esse é o que me dá prazer e é isso que eu quero continuar fazendo. On est ravis d'avoir un joueur de ce calibre-là dans l'équipe. On en avait besoin en plus. On avait besoin d'un joueur qui a, comme lui, un palmarès assez impressionnant. Il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe des Confédérations avec l'équipe du Brésil, qui a plus de 40 fois sélectionné avec l'équipe du Brésil. C'est un joueur qui joue depuis de nombreuses années en Allemagne, qui a joué au Bayern de Munich, évidemment. C'est là où il a gagné sa Ligue des Champions, il a fait une finale. Voilà, c'est un gros joueur qui arrive chez nous. C'est un excellent milieu de terrain et puis surtout beaucoup de charisme et beaucoup d'expérience. N'oubliez pas que nous, entre Maxime Lopez, Franck Zambo-Anguissa et Morgan Sanson, ça dépasse pas 22 ans. Donc j'ai senti tout de suite chez Luis un grand intérêt de venir nous rejoindre. Voilà, il a surtout envie de reprendre du plaisir et je pense qu'il a senti qu'il pourrait en prendre chez nous. C'est le premier match du championnat, donc forcément c'est important. Et si on veut faire un grand championnat, ça passe par les matchs à domicile. Donc ce soir, la rage, l'envie, et on se fait plaisir. La chose la plus importante dans son adaptation rapide, c'est le fait qu'il ait déjà évolué en Europe. Il a joué quand même 10 saisons en Allemagne, que ce soit à Hoffenheim, au Bayern ou à Wolfsburg. Et il est déjà, je pense, il est déjà adapté à la mentalité européenne. Il n'a eu aucun doute au fait qu'il arriverait à s'adapter dans une ville comme Marseille, avec un climat ensoleillé, la chaleur, le public, qui rappelle un petit peu le Brésil à Luis Gustavo. Et même si lui est quelqu'un qui semble être assez réservé, on sait qu'en comité restreint, il est quand même un petit peu plus ouvert. Donc je pense que c'est une des clés aussi de la réussite et de l'adaptation très rapide du Brésilien à l'Olympique de Marseille.
de Luis Gustavo qui régale le Vélodrome. Un nouveau centre, Edji qui vient passer devant, et l'ouverture du score de la tête. Eu evito me dar o luxo de ter esse dia ou esse período de adaptação. Por mais que eu sei das dificuldades, eu tento trabalhar o máximo que eu posso para estar o mais rápido possível na forma que eu preciso estar, aprender as coisas que eu tenho que aprender para continuar fazendo o que eu quero fazer, que é para jogar da melhor forma que eu quero fazer. Então, isso é de pessoa para pessoa e eu acredito que esse é o meu jeito, é assim que eu consegui realizar e fazer as coisas que eu faço até hoje, e é assim que eu vou continuar sempre querendo mais e nunca me acomodando ou aceitando que para mim já está bom, que para mim nunca está bom. Il était assez synthétique, moi je trouve, dans son jeu. C'était assez chirurgical. C'était beaucoup de récupération, beaucoup de grinta et quelques gestes de grande classe, comme on l'a vu dans les premières journées, avec un ou deux râteaux, des transversales. Mais des frappes de balle, on en avait vu rarement. Tem alguns jogos no campeonato que são jogos que fazem diferença para um time, para um jogador ou para qualquer situação que ainda possa ter alguma dúvida. E eu sabia que nós precisávamos ganhar um jogo como aquele, porque era um jogo importante. Nós tínhamos perdido algumas partidas antes contra o Mônaco. Sabíamos a responsabilidade daquele jogo, sabíamos que aquele jogo era um jogo importante não só para a equipe, mas para cada jogador. Qui presse et ça récupère avec Luis Gustavo. Luis Gustavo, la frappe derrière. C'est pas terminé, le but de Lucas Ocampos qui vient devant Cardinal propulser ce ballon de la tête. Dans ce match-là, on voit cette première frappe de balle en première mi-temps qui donne un but à Ocampos, et ce premier but, il est très important. Ce but marqué à Nice, déjà c'est un but qui donne la victoire et qui donne un avantage confortable à l'OM, puisque c'est le but du 4-2 alors que ça faisait même pas 5 minutes que l'OM était revenu sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Oh, la bonne récupération de Luis Gustavo qui est passé devant Seri. Luis Gustavo, la frappe derrière et le but de Luis Gustavo, premier but sous ses couleurs olympiennes. Ça fait 4-2 pour l'Olympique de Marseille. Então foi um jogo onde nós procuramos fazer tudo o que podíamos para reconquistar a vitória. E eu fui feliz de fazer um gol, fui feliz de poder ajudar os meus companheiros. Isso que fez a diferença, nos deu mais confiança para continuarmos. E acredito muito que se continuarmos trabalhando como estamos, podemos conseguir alguma coisa juntos.
é uma coisa que me acompanha toda a minha carreira, sem dúvida, mas é uma coisa que eu sempre tentei e sempre tento melhorar, independentemente de onde eu esteja. Eu não sou uma pessoa que vou culpar primeiro a outra. Eu sempre vou culpar a mim própria. Eu que sou culpado pelas minhas ações. Oh, le bon tacle là de Luis Gustavo, et il va l'avoir son carton, Luis Gustavo, voilà, c'est fait. Et rouge. Ah, c'est un carton rouge pour Luis Gustavo. Ouais. Oh, il laisse traîner le pied. Ouais. Il prend le ballon en premier. Pied en avant. Il mérite un jaune. Pas un rouge direct. Da mesma forma que aqui eu estou tentando, jogo após jogo, eu vou entendendo mais o jogo, vou entendendo mais o campeonato, vou entendendo mais a arbitragem e vou tentando diminuir da forma que eu consigo, mas mudar o meu jogo eu nunca vou conseguir mudar. Se tiver que tomar, eu vou tomar, mas é uma coisa que eu vou tentar evitar ao máximo, porque eu quero estar a maior quantidade de jogo possível dentro do campo para ajudar meus companheiros. Só temos a agradecer tudo que a torcida vem fazendo pela gente. Eu acho que, como eu disse, eu cheguei aqui, eu sabia para onde eu estava vindo, sabia que eu estava vindo para um clube com uma pressão muito grande, com torcedores muito exigentes. Mas, como eu disse, a resposta para isso a gente pode dar dentro de campo. Se a gente estiver preparado a lutar por eles vão estar preparados a lutar por nós. Então, essa tem que ser a nossa filosofia, essa tem que ser a nossa vontade de continuar fazendo isso, porque no final, se juntar jogadores com torcida, a gente fica muito mais forte juntos. E isso vai fazer, sem dúvida, faz a diferença para todo o time, para toda a equipe de futebol e ajuda muito em momentos difíceis de qualquer competição. Il est déjà à 4 buts et on a vu contre Metz qu'il avait une autre facette, renard des surfaces, deuxième poteau, mais techniquement c'est super propre, contrôle pied gauche, petite frappe du droit pour marquer le deuxième but marseillais. Vraiment, il montre des choses que peu de gens pouvaient soupçonner lui voir faire. Il n'y a rien à dire, ça se voit qu'il a joué au niveau et c'est vraiment le patron de ce milieu de terrain. C'est pour moi le meilleur joueur de l'OM avec Thauvin. C'est vrai que depuis Nice, il nous impressionne de match en match. Voilà. Pour l'instant, c'est une machine et on est tous très contents de l'avoir parmi nous. C'est le métronome du jeu, c'est lui qui relance tout, c'est lui qui récupère tout. Et pour moi, c'est le meilleur joueur du match, limite. De Marseille à Janeiro, de Janeiro à Marseille, Luis il est là et représente les couleurs de l'OM. É difícil falar porque eu não gosto de ser valorizado ou respeitado pelos meus gols, porque a minha posição não é uma posição que eu vou fazer muitos gols. Então, o gol é uma característica ou uma boa fase que eu estou vivendo, tendo a oportunidade de fazê-los, é muito bom marcar gols e tudo, mas eu sei e me mantenho com os pés no chão na minha principal obrigação, que é ajudar os meus companheiros na defesa, que é estar concentrado para marcar, para roubar as bolas, para tentar começar a primeira jogada. Aqui as coisas são muito mais expostas. Isso dá muito mais alarde do que na Alemanha. Na Alemanha nós fomos campeão da Copa
da Alemanha com o Wolfsburg, eu fiz 5 gols em 6 jogos e ninguém falou disso. Então, é um país totalmente diferente. Mas estou muito feliz de marcar, estou feliz em poder ajudar, como todas as vezes, que é o principal, que me dá mais prazer. Avec des Rolando, avec Doria, avec Ocampos, et même il l'a dit lors d'une interview avec un Florian Thauvin qui essaie de parler un petit peu espagnol, Luis Gustavo s'est formé un petit peu un groupe. Alors bon, c'est pas le cartel de l'OM comme a pu dire Jordan Amavi, mais bon, c'est sûr que il a son cercle proche, et ensuite pour en avoir parlé avec certains joueurs, je sais qu'il est quand même ouvert à la discussion avec un petit peu tout le monde. Il parle notamment à Maxime Lopez, donne beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui va vraiment au-devant des jeunes joueurs pour transmettre tout simplement son savoir. On sait que c'est quelqu'un qui pèse dans le vestiaire marseillais et sa parole est écoutée. C'est l'exemple. C'est l'exemple à suivre. On arrive une demi-heure à l'avance parce qu'on est jeune. Lui, il est déjà en salle de muscu, il bosse. Dans le travail, il toujours de l'intensité, il est technique, c'est un exemple pour tout le monde. C'est quelqu'un qui me pousse à me surpasser. De le voir comme ça enchaîner et donner le meilleur de lui, ça me pousse à dire si lui peut le faire, pourquoi pas moi. Et ça me permet de donner le meilleur de moi. Infelizmente eu não posso falar muito ainda, né, porque não falo muito bem a língua, mas eu tento transmitir através das atitudes, né? Eu tento falar com todos que eu posso tentar passar alguma coisa que eu vivi, alguma coisa que eu aprendi. Eu também fui jovem, eu também escutei muitas vezes, eu também falei muitas vezes, e o que eu tento conversar e tento escutar deles que a vida, não só a vida como futebol, é uma troca. Eu vou passar alguma coisa para eles vão passar alguma coisa de mim. Nós nunca podemos ser arrogantes ou não ter a humildade suficiente para escutar o que uma pessoa mais jovem fala, ou etc, etc. Temos que estar sempre aberto a aprender, a ouvir e se for melhor, disposto a mudar também. Isso é muito importante. Cara, tem sempre os dois lados, né? Eu acho que foi um jogo, para mim, um jogo especial por tudo, assim, né? A gente só vê a parte do jogo, mas na minha parte pessoal, eu acho que era um dos momentos mais difíceis que eu estava vivendo, que minha avó estava internada e depois de 3 dias ela faleceu. Ninguém sabe o que está acontecendo por trás, mas como eu disse, sabe, tudo para mim tem uma filosofia, e essa filosofia ganhei muito da minha família, sabe? Sempre valorizar o seu trabalho ao máximo, independentemente da situação que esteja acontecendo, sabe? Isso eu aprendi com minha mãe, com minha avó, e por mais que o momento era um momento difícil, eu sabia a minha responsabilidade, sabia que o que eu tinha que fazer, sabe? E agradeço por ter feito
por ter feito um jogo onde pude ajudar meus companheiros, pude fazer um gol. Acho que foi uma boa, podemos dizer, uma boa despedida para minha avó, assim, que ela merece tudo que aconteceu naquele dia, por tudo que nós como time fizemos, por toda a luta, por todo o respeito que nós tivemos ao adversário e sempre lutamos para ganhar. Eu acho que foi um jogo, assim, das características, podemos dizer que ela sempre foi, de batalhar, de lutar até o último minuto. Então, sem dúvida, foi um dia muito especial para mim. Il est allé faire un aller-retour au Brésil parce qu'il avait besoin d'être avec ses proches dans un moment difficile et tout en voyageant la nuit et en arrivant à Lille le dimanche matin, il a tenu à jouer le soir et ça nous a permis aussi de gagner à Lille. Donc ça prouve toute l'implication de Luis pour l'Olympique de Marseille. C'est un immense joueur, c'est aussi un homme de grande qualité, c'est un leader, il sait tout faire. C'est celui qui nous permet toutes les audaces aussi offensives parce qu'il équilibre l'équipe. C'est vraiment un joueur qui marquera le club de son empreinte. Praticamente agora fazem 11, 12 anos que eu tô 11 anos na Europa, mas quando eu saí do Brasil, há muito tempo que a gente já tá longe. E tenho a saudade do meu pai, de todos, mas eles sabem que eu tento fazer o meu melhor para também dar o melhor para eles, para ajudar da forma que eu consigo. E nós aprendemos com minha mãe, com minha avó, com todos, e isso tem que permanecer sempre, essa filosofia, essa vontade de vencer, de ser uma pessoa melhor sempre, tem que continuar sempre. Bom dia, meu nome é Jardel Dias, sou irmão do Luiz Gustavo. E é uma honra, um privilégio ter ele como irmão. É um orgulho não só para mim, mas para toda a nossa família. É um exemplo de ser humano, de caráter, de amigo, de pai, de filho, de irmão. E estamos muito felizes de saber o sucesso que ele está conseguindo aí com vocês na França, aí, no Olympique, que é um clube de massa, né? Estamos muito felizes e orgulhosos por ele. Allez, Olympique. De Marseille a Janeiro, Luiz Gustavo. De Marseille a Janeiro, Luiz Gustavo. Não, meu irmão é um cara muito especial, um cara também que está cada vez mais batalhando pelos objetivos dele, pelas filhas, pela família. Eu acho que tem muita coisa ainda que ele tem que viver ainda para chegar onde ele quer chegar, mas tenho certeza que com a força que ele tem, com a perseverança, ele vai alcançar também todos os objetivos. E obrigado pelas mensagens, amo vocês, amo você, fica com Deus e tamo junto.